Boa tarde, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início ao nosso próximo módulo, da matéria de administração. Agora a gente vai entrar no mundo da gestão de recursos humanos. E o primeiro tema dentro dos recursos humanos que a gente vai discutir é sobre o dimensionamento de pessoal de enfermagem. Então, no momento que chegar na explicação dos cálculos, das fórmulas, eu quero que vocês mantenham bastante tranquilidade, tá? Porque no primeiro momento a gente assusta bastante, porque são algumas constantes que a gente acaba não estando acostumados no nosso dia a dia. Mas hoje, graças à tecnologia, a enfermagem, os processos vêm se inovando cada vez mais. Então, a importância dessa aula é mais para que vocês entendam e tenham conhecimento da teoria, certo? Então, o trabalho de enfermagem, ele abrange 5 dimensões. O assistir, o gerenciar, a pesquisa, a participação política também, às vezes ela é inclusa dependendo da esfera que você trabalha, e principalmente do ensinar, que essas dimensões, elas podem ser executadas concomitantemente, de uma forma complementar e interdependente, de modo que cada dimensão apresenta seus próprios elementos. Então, repetindo as 5 dimensões do trabalho de enfermagem, que eu acredito que sejam muito importantes e assertivas: assistir, gerenciar, pesquisar, participar politicamente e ensinar. E qual que é os elementos dessas dimensões? Para a gente executar, essas dimensões, a gente precisa traçar, primeiramente, um objetivo, por qual meio que a gente vai alcançar e quais são os instrumentos e atividades para essa execução. Então, vocês, como coordenador do processo de cuidar, pessoal, é indispensável aplicar ferramentas na dinâmica do cuidado e do serviço para que ocorra uma prática efetiva e eficaz em qualquer uma das dimensões do seu trabalho. E um desses exemplos que eu quero colocar para vocês nessa introdução é utilizar instrumentos gerenciais que possibilitam alcançar os objetivos propostos. Lembre-se, então, que quando a gente fala de dimensionamento de pessoal de enfermagem, a gente está falando de um tipo de ferramenta. Então, o dimensionamento de pessoal, ele é um tipo de ferramenta fundamental para realizar a previsão adequada de profissionais, tanto de forma quantitativa quanto de forma qualitativa, aspirando, atender às necessidades da população assistida, de acordo com cada particularidade dos diversos cenários do serviço de saúde, de forma, gente, o produto final é propiciar a qualidade da assistência. Não esqueçam disso, visando sempre a segurança do usuário e também de vocês, de nós trabalhadores. Coloca na cabeça de vocês que a inadequação numérica e qualitativa dos recursos humanos de enfermagem, ela lesa a nossa clientela no seu direito de assistência à saúde, livre de riscos. Então, tá aí a importância desse instrumento, e quando a gente lesa, o nosso cliente, quando a gente lesa o seu direito de assistência à saúde, a gente compromete legalmente a instituição
pelas falhas ocorridas na assistência. E quando a gente compromete a instituição, a gente compromete a nós também, o nosso exercício profissional, e a gente compromete a vida de uma pessoa, a vida de um ser humano que está ali para ser bem cuidado, né? Para ser bem tratado. Então, mais uma vez, para fixar, o dimensionamento de enfermagem é a etapa inicial do provimento de pessoal. O que isso quer dizer? Ele tem por finalidade a previsão da quantidade de funcionários por categoria. Então, quando eu falo de previsão, eu me remeto a quê? A um levantamento, né? Eu entendo qual que é aquela circunstância, qual que é aquele meio, eu faço a contagem, né, quantitativa de pessoal de acordo com o número de clientes. Então, quando eu faço essa previsão, eu vou suprir, eu vou conseguir atender às necessidades de assistência de enfermagem de forma direta ou indiretamente prestada a essa clientela. Então, tomem nota que quando eu faço esse dimensionamento de enfermagem, eu estou trabalhando o quê? Eu estou englobando o que para esse meu cliente, esse meu paciente? Além de permitir uma maior qualidade da assistência, a segurança do paciente, eu consigo reduzir também custos, né? E tenho uma equipe e uma clientela satisfeita. Então, isso é o mais importante, a satisfação do meu cliente e a satisfação desse meu funcionário. A gente já comentou sobre a motivação, né, no meio ambiente que a gente trabalha, então acaba que isso tem um impacto muito grande também. Se eu tenho um dimensionamento correto, eu não tenho uma equipe sobrecarregada, tá todo mundo trabalhando ali, ó, de forma alinhada, cada um sabendo quais são os processos, né? Sem sobrecarga. O estresse ele sempre vai acontecer porque é normal, né? É um ambiente extremamente pesado, onde a gente lida com situações muito emocionais e físicas o tempo todo, então, querendo ou não, isso vai acontecer. Então, dimensionamento, eu faço uma estimativa, eu tenho uma dotação do meu pessoal e um cálculo. E isso, turma, é competência do enfermeiro. Então, o Corém, ele traz para a gente que compete ao enfermeiro estabelecer o quadro quanti e qualitativo de profissionais necessário para a prestação da assistência de enfermagem. No mundo contemporâneo, eu pergunto para vocês, a tecnologia ela garante qualidade? O que vocês acham? Ela é importante, eu consigo otimizar muita coisa de forma tecnológica, né? Eu ganho tempo, eu diminuo o meu retrabalho, mas vocês acham que a tecnologia ela consegue substituir a qualidade da nossa assistência em se tratando de pessoas, de mão de obra? Eu acredito que ainda não, né? A gente não conseguiu ainda evoluir, a chegar nesse ponto da ciência de que seres humanos podem ser substituídos 100% pela tecnologia, né? Até porque quando isso acontecer, não irá mais precisar de nós, né? Então, a tecnologia, a inovação tem uma importância muito grande, muito mesmo, né? A gente acaba tendo uma noção, um conhecimento aí do quanto é importante os aparelhos, os monitores, né? Realmente facilitam vários processos, mas a gente tem que entender que é necessário manter a mão de obra, o ser humano ali naquele ambiente de trabalho e tendo responsabilidades éticas e legais. Então, é por isso que a gente tem as resoluções. Então, qual que é a importância desse dimensionamento? O que a literatura traz para a gente? O aumento de um paciente por enfermeiro que saiu fora ali da linha do estimado, né? Isso pode interferir nos resultados, na minha qualidade da assistência, na minha segurança do paciente. Então, onde se interfere? Para os pacientes, eu tenho uma elevação de 7% da taxa de mortalidade, quando isso sai
do programado, e os profissionais já têm uma elevação de 23%, né, de burnout e 15% da insatisfação. Então, esses profissionais eles vão estar mais desgastados fisicamente, mentalmente, justamente por essa desordem, né? Essa falta de organização. Acontece? Claro que acontece. Eu tenho honestidade de falar para vocês e de compartilhar a minha vivência de que nem tudo que a gente estuda, nem tudo que está na teoria acontece lá na prática. Então, eu tenho que ser muito transparente com vocês de que quando vocês se pegarem lá na realidade, né, com determinadas situações, circunstâncias, vocês devem estar preparados. Então, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente busca conhecimento, para a gente tentar tirar o lado bom, né? Trazer soluções para coisas que não saem da forma que deveria ser. Então, é muito comum, sim, as empresas, os hospitais trabalharem com a mão de obra sobrecarregada por diversos problemas e fatores que vocês vão conhecer no decorrer da vivência de vocês, certo? Então, eu mostro o caminho, eu trago a teoria para vocês, mas o caminho que cada um vai seguir, eu não sei. Então, a gente tem que aguardar, né, para ver qual que vai ser a vivência de vocês. Então, mais uma vez, eu coloco para vocês que o dimensionamento ele é uma importante ferramenta de gestão. Então, estou aqui falando de dimensionamento, né, de importância. E onde que está descrito? Qual que é a resolução, né, que traz isso para a gente? Então, a resolução ela foi atualizada. Quero que vocês observam, tem um ponto de atenção aí, porque no material que eu enviei da semana passada, eu coloquei também a resolução anterior, a de 2014, justamente para vocês terem esse senso crítico, esse ponto de atenção de entender o que mudou, o que a gente acrescentou, o que evoluiu de 2014 para 2017. Então, não foi porque eu errei, não. Foi justamente para tirar vocês da caixinha, né? Sair fora da caixinha e tentar entender realmente o que evoluiu, qual foi a mudança que aconteceu, né? Porque se não evoluiu em nada, então não tem por que a gente atualizar. Então, a resolução 543 de 2017 é uma ferramenta, né, para atender à lei do exercício profissional. A lei do exercício profissional é a nossa lei principal aí, né, que nos regulamenta. É a lei 7.498 de 1986, é a lei do exercício profissional. Quem nunca fez a leitura dela, eu sugiro que façam, né, pelo menos uma vez para vocês entenderem, saberem como são os processos, de que forma que a gente deve atuar. Então, é muito importante, tá? E, assim como eu falei para vocês lá no início da aula, a gente vem evoluindo tecnologicamente, com muita inovação. Então, hoje no site do COFEM, as coisas estão muito mais fáceis do que anteriormente. No site do COFEM já se tem um espaço chamado e-dimensionamento, onde você faz o seu cadastro, você enquanto enfermeiro gestor da sua unidade, e ali mesmo você lança, você alimenta a ferramenta tecnológica e ao invés de você calcular no papel, hoje a ferramenta calcula, faz todos os cálculos para você e te entrega de mão beijada. Olha que maravilha, olha o quanto evoluímos. Então, hoje essa teoria de fórmulas é mais para o conhecimento técnico de vocês, tá? Vocês vão aplicar isso quando vocês forem gestor de alguma unidade, que vocês tiverem que passar, né, por visitas de Corém, de vigilância na sua unidade, e na assistência você também acaba executando esse dimensionamento, porque no dia a dia, quando você vai dimensionar a sua equipe no início do plantão,
você acaba classificando esse paciente em riscos. Quais são os pacientes intermediários, né? Quais são os pacientes intensivos, semi-intensivos. Então, tá aí a importância também para quem vai estar atuando lá na prática. Não só como enfermeiro gestor, ou coordenador, ou gerencial. Então, aqui tem um link disponível para vocês, quem quiser ver, né, pesquisar na íntegra. Eu fiz questão de trazer para vocês como que aparece. Eu tenho o meu cadastro, né? Então, tá aqui. Essa é a tela de como funciona o início. E você inicia, clica nesse botão de iniciar, lá você tem a opção de adicionar a sua instituição e por aí você inicia o cálculo da sua unidade. Então, se atentem, né, que o cálculo ele é dividido: internação, unidades especiais, se é uma clínica de diagnóstico, se é um centro de saúde mental, se é um centro cirúrgico, material de esterilização, se é na atenção básica, se é na hemodiálise. Então, para cada setor, para cada especialidade, eu tenho um tipo de fórmula. E lógico que seria impossível, né, a gente tá expondo, tá estudando todos esses centros de especialização. Meu objetivo da aula hoje é expor a teoria para vocês, os principais conceitos e definições, e a gente vai trabalhar exclusivamente as unidades de internação. Então, lá na resolução, que inclusive eu já mandei para vocês, tem o passo a passo de todas as unidades. Quem tiver dúvida, quem tiver interesse de aprender e entender depois alguma unidade específica, vocês podem estar me procurando, pode estar buscando na literatura. Mas hoje, em particular, a gente vai estudar sobre o cálculo da unidade de internação, certo? Então, a resolução 543 de 2017, né? Ela estabelece os parâmetros para dimensionar o quantitativo mínimo dos diferentes níveis de formação dos profissionais de enfermagem. Esses parâmetros, eles representam normas técnicas mínimas, constituindo referências para orientar os gestores e gerentes da instituição de saúde. E quais são essas referências que a resolução nos guia, nos norteia? São referências de quê? Do planejamento, da programação das ações de saúde e a priorização das ações a serem desenvolvidas, gente. Então, o mandatório vai ser a lei do exercício profissional. Lembre-se sempre disso, dê importância aos artigos, né? Às definições e principalmente às atualizações. Não tem como eu falar de dimensionamento sem antes a gente relembrar aqui, né, sobre a importância da lei do exercício profissional, né? A lei 7.498 de 86. Então, no artigo 11, fala que o enfermeiro ele exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe. Eu trouxe as principais atividades que são privativas do enfermeiro, certo? Então, como eu falei para vocês, o que tem de importância? Lá no artigo 11, na letra C, fala a respeito do planejamento, da organização, da coordenação, da execução e avaliação do serviço da assistência de enfermagem, né? Aqui a gente já vem logo na cabeça a sistematização da enfermagem. A consulta de enfermagem também é muito importante. Um ponto principal que a gente não pode deixar de fazer é a prescrição, gente, da assistência de enfermagem. É a prescrição que vai dar um direcionamento e uma segurança para a sua equipe, para o seu técnico de enfermagem, para o seu auxiliar. Então, os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exigem conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, eles devem ser feitos exclusivamente pelo enfermeiro. Então, lembre-se sempre que aqueles pacientes classificados como pacientes de cuidado intensivo,
ele é de exclusividade do enfermeiro. Então, exige muito conhecimento de base científico, técnico, né? Porque naquele momento ali a gente tem que tomar muitas decisões, a gente tem que ter um senso de urgência muito grande. Então, complemento para vocês, né? Que as atividades desenvolvidas também pelos técnicos e pelos auxiliares de enfermagem, elas somente poderão ser exercidas sob a supervisão e orientação e também a direção do enfermeiro. Então, vamos lembrar sempre, né, da importância e ter em mente essas principais características do exercício profissional. O que é que vocês tiram aí? O que é que vocês absorvem quando eu falo da resolução, né? O que é que vocês acham? Eu entendo que a resolução, ela nos traz um guia, ela norteia os nossos passos, né? As nossas atividades que foram contempladas ou que serão contempladas e atualiza também. Lembra que foi atualizado, né, de 2004 para 2017 e todas essas atualizações, elas não são feitas em vão. Tem toda uma equipe envolvida por trás disso, né? São trabalhos científicos de profissionais extremamente competentes e renomados. Agora a gente vai falar dos aspectos que condicionam o dimensionamento do pessoal de enfermagem. Então, para estabelecer o dimensionamento do quadro de profissionais, deve basear-se nas características descritas abaixo. Então, são 3 pontos importantes que não podemos esquecer. O primeiro, o serviço de saúde. O segundo, o serviço de enfermagem. E terceiro, o paciente. Então, quem são essas pessoas? O que é o meu serviço? Então, vamos discutir cada um deles de forma bem objetiva aqui para que vocês entendam. Quando eu falo de serviço de saúde, vou fazer algumas perguntas. O que é o nosso serviço de saúde? O que vocês entendem pelo serviço de saúde? Onde ele está implantado, gente? Quais são os níveis desse serviço, né? De atendimento de saúde? É nível primário? É nível secundário? É nível terciário? Onde que está incluso isso? Então, o serviço de saúde, ele nos cabe conhecer e entender toda a sua organização e valores, como a missão, a visão, o porte, qual que é a política pessoal desse serviço, né? Quais são os recursos materiais e financeiros disponíveis, se tem tecnologia, quais são as atribuições e competência, ou seja, dentro do serviço de saúde, tem que compreender requisitos mínimos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, certo? Então, o serviço de saúde é conhecer e entender como que é o nosso serviço, onde que ele está implantado. Já quando falamos de serviço de enfermagem, as características são diferentes. O que a gente pergunta aí? Os processos de enfermagem estão bem definidos? Acontece sobre normas e rotinas desses processos, pessoal? Então, o serviço de enfermagem, ele se enquadra em conhecimento sobre o aspecto técnico, científico e administrativo. Não se esqueçam disso. Tem que ter um modelo gerencial e um modelo assistencial. Sempre que eu falar de modelo assistencial, tenham em mente o processo de enfermagem, a sistematização, certo? É importante também conhecer a jornada de trabalho, o índice de segurança técnica, que nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco, a proporção de funcionários que você tem com ensino superior e médio, e também quais são os indicadores de qualidade gerencial e assistencial. E para finalizar, né, temos o paciente, o nosso cliente. Então, quem é esse cliente? Entender, gente, o seu grau de dependência e de cuidados em relação à equipe de enfermagem e a sua realidade sociocultural é muito importante. Então, quando eu falo de todas essas características,
a gente consegue entender a importância, né, desse dimensionamento. Ele não termina ali no cálculo do pessoal. Essa avaliação ela é permanente, porque o processo ele é dinâmico, ele é complexo e sofre interferência de vários fatores. E um fator muito importante que eu trouxe para vocês é a rotatividade elevada dessa equipe. Então, é um exemplo que eu trago para vocês da realidade, né? Muitas unidades têm uma rotatividade muito grande do seu pessoal, então isso acaba impactando muito na forma da assistência prestada. A qualidade do cuidado de enfermagem, ele depende diretamente da previsão adequada de pessoal de enfermagem, em quantidade e qualidade, né? Que a gente falou lá no início. Entendam que aumentar a quantidade de pessoas não significa aumentar qualidade. Então, é isso que eu quero que vocês tenham muito bem definido na mente de vocês. Excesso de pessoas não quer dizer que eu venha entregar mais resultados. Isso depende muito da dinâmica desse ambiente, né? Dos processos, da adaptação, né? Da educação continuada e principalmente da liderança. Quem que é o líder que está à frente de tudo isso? Então, nem sempre quantidade é qualidade. Muitas vezes as equipes conseguem fazer muito mais com menos. Isso é muito comum de acontecer. Lógico que tem desafios, né? Não é simplesmente falar e vai dar tudo certo. Não, qual seria a graça, né? Temos que ter desafios. E quais são eles? O enfermeiro sistematiza todos os clientes? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Como saber de quem eu cuido primeiro? Então, de que forma que eu vou saber como diferenciar qual que é o paciente que necessita de mais cuidado primeiro? Quem vai me dar essa classificação? Como medir o tempo que necessito para cuidar dos meus clientes? Vocês têm noção de quanto tempo vocês gastam para executar um cateterismo vesical de demora, uma sondagem, um curativo? Então, muitas vezes a gente não tem noção disso. A equipe de enfermagem consegue executar todos os cuidados que o cliente necessita? E aí, o que vocês acham? Nas 12 horas de plantão, 6, 24? Então, vamos refletir aí sobre esses desafios. E o principal e mais importante que deve acontecer é a sistematização. Então, eu bato nessa tecla com vocês, né? O processo de enfermagem bem desenvolvido, ele é imprescindível para um bom dimensionamento. Por que, professora, que você está falando isso? Porque lembrem-se que o dimensionamento, para que ele seja feito, a gente precisa classificar os pacientes. E eu só vou classificar esses pacientes se eu tiver feito uma sistematização. Como que eu vou coletar informações sem ter feito uma sistematização? Certo? Então, a gente vai aprender a classificação desses pacientes. Pontos importantes que eu trouxe também, né, da resolução, lá no artigo 3, que vocês precisam ter em mente também. Eu quero deixar aqui, né, da resolução 543 de 2017, lá no parágrafo 1 do artigo, na verdade no artigo 3, no 1, a distribuição de profissionais por categoria, referido no inciso 2, deverá seguir o grupo de pacientes que apresentar a maior carga de trabalho. Então, o que isso quer dizer para a gente? Eu tenho que distribuir esses pacientes entre enfermeiro e técnico de enfermagem em um percentual para um grupo de pacientes que apresenta maior carga de trabalho. Então, vocês vão entender que a maior carga de trabalho estão nos pacientes que exigem mais, que têm um nível de dependência maior. No 2, cabe ao enfermeiro o registro diário da classificação dos pacientes, segundo o SPC. Mas o que é SPC, professora? SPC é a sigla que a gente usa para se referir ao sistema de classificação do paciente.
Então, diariamente ali na sua escala, você inicia o seu plantão classificando quais são os pacientes de maior dependência, os pacientes mais graves, para você conseguir direcionar qual profissional que vai cuidar. Para o alojamento conjunto, o binômio mãe e filho deve ser classificado, no mínimo, como cuidado intermediário, certo? Então, aqui é a primeira diferença que eu trago para vocês da atualização da resolução de 2014 para 2017. Anteriormente, a gente não tinha esse conceito bem definido. Na de 2014, classificava somente o bebê com a mãe separada, mas não. Resolução de 2017, o alojamento em conjunto, ele vem como um cuidado intermediário, tá? Não existe cuidado mínimo para binônimo mãe e filho, independente do grau de necessidade. Sempre vai ser cuidado intermediário. Sempre não, porque as coisas mudam, né? Sempre é uma palavra muito forte. Então, no momento, nessa atualização, é assim que deve ser descrito. Para berçário e unidade de internação, a mesma coisa na pediatria. Todo recém-nascido e criança menor de 6 anos, ele deve ser classificado, no mínimo, como cuidado intermediário, independente da presença do acompanhante. Então, a classificação intermediária, entendam que é a classificação inicial, é a base. Tudo vai depender do grau de necessidade e classificação orgânica desse paciente, tá bom? Se for um paciente que está instável, que está na UTI, né, já não é um paciente que vai se classificar como cuidado intermediário. Então, tenham isso em mente. No artigo 10, né, ao quantitativo de profissionais estabelecidos deverá ser acrescido o índice de segurança técnico. A gente vai falar muito sobre o IST também. Então, eu tenho que ter a mais 15% do total da minha equipe. Por quê? Porque a minha equipe tem pessoas que vão sair de férias, tem ausências não previstas, né? De doença, de óbito na família. Então, tem muita coisa que acontece. Nem sempre a gente vai fazer uma escala de serviço e ela vai acontecer de forma 100%. Então, eu sempre tenho que ter esse acréscimo de 15%, certo? 15% é a base. Vão ter situações que vai ter acréscimo de 20%, quando o meu número for maior de ausências. Mas a base, o cálculo que a gente vai usar é o cálculo de 15% de EST. Para efeito de cálculo, deverá ser observada a cláusula contratual quanto à carga horária semanal. Então, cada instituição tem uma carga horária, tem instituições que funcionam 20 horas, 30, 36, 40, 44 horas semanais. Isso depende muito das normas e rotinas, certo? O responsável técnico de enfermagem, no caso o RT, né? Ele deve dispor de, no mínimo, 5% do quadro geral de profissionais de enfermagem para cobertura de situações relacionadas à rotatividade pessoal, participação em programas de educação permanente. Então, desse meu quadro de equipe, 5% tem que estar voltado e disponível para essas ações. Outro artigo muito importante, que eu até mudei a cor aqui, que vocês não podem esquecer, vem lá no artigo 14, nos diz que o quadro de profissionais de enfermagem de unidades assistenciais, quando ele é composto por 50% ou mais de 50% por pessoas com idade superior a 50 anos, ou quando ele tem 20% ou mais de profissionais com limitações e restrição para o exercício da atividade, deve ter um acréscimo na equipe na escala de 10% do quadro de profissionais do setor. Então, toda equipe que tem profissionais com idade superior a 50 anos e pessoas com limitação tem que ter um acréscimo de 10%. Lembrando, gente, isso que eu estou passando para vocês é a forma correta. É o que
o Corém, os órgãos fiscalizadores vão buscar no momento da visita. Então, os gerentes, os gestores, eles acabam criando um relatório com esses cálculos, com essas estimativas que ficam lá disponíveis na unidade, justamente para se prevenir, né? Caso aconteça algum tipo de visita de forma surpresa, né? A gente tem que estar preparado aí para tudo. E como que é feita essa classificação, que eu tanto estou falando para vocês desde o início da aula? Então, a forma de determinar o grau de dependência de um paciente em relação à equipe de enfermagem, classificando em grupos de cuidados. Então, isso que é o sistema de classificação, é entender, classificar esse meu paciente no grau de dependência. Possibilita a adequação do trabalho requerido com o pessoal de enfermagem disponível, então eu consigo contar quantos funcionários eu tenho e distribuí-los, né, de acordo com a dependência do paciente. E o objetivo é estabelecer o tempo despendido no cuidado, né, de forma direta ou indireta, bem como o quantitativo de pessoas para atender às necessidades bio, psico, sócio-espirituais do paciente. Alguns conceitos. O sistema de identificação e contribuição para o cuidado individualizado de enfermagem para grupos de pacientes com necessidades específicas, né? Quando eu falo em sistema de classificação também, é uma forma de determinar o grau de dependência de um paciente em relação à equipe de enfermagem, objetivando estabelecer o tempo despendido, né? Igual eu falei para vocês, no cuidado direto e indireto, de forma quantitativa de pessoal para atender às necessidades. Eu tenho um agrupamento de pacientes por complexidade assistencial, a reorientação da equipe multiprofissional, o detalhamento da dinâmica operacional, a realocação de recursos humanos e materiais e a distribuição dos leitos de acordo com os grupos de paciente. Então, bora lá entender de que forma que é feita essa classificação e quem se enquadra. Para as unidades assistenciais ininterruptas, quando eu falo o UAI, que é as unidades assistenciais ininterruptas, entendam que aqui são as unidades de internação. Lembra no início da aula que eu falei para vocês que a gente vai estudar de forma direcionada as unidades de internação. O enfermeiro ele deve utilizar um sistema de classificação desse paciente, que é o SCP, que estabelece as categorias do cuidado conforme segue. Então, PCM, prestem atenção nas siglas a partir de agora, porque já já a gente vai colocar na fórmula, tá? Se vocês não tiverem o entendimento das siglas, vocês não vão conseguir ter o entendimento da resolução. Então, o paciente de cuidados mínimos, o PCM, é aquele paciente estável sob o ponto de vista clínico e de enfermagem. Ele é autossuficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. Ou seja, é um paciente que consegue manter aquele nível de cuidado. Ele consegue suprir as suas próprias necessidades humanas básicas. É aquele paciente que não é acamado, né? Que ele consegue se alimentar sozinho, que ele vai ao banheiro sozinho, né? Então, essa é a classificação de cuidado mínimo. Já o paciente de cuidado intermediário, o PCI, é um paciente estável sob o ponto de vista clínico e também de enfermagem. Só que esse paciente ele já vem com uma dependência parcial dos profissionais de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas. Ou seja, aqui já enquadra um paciente acamado ou semi-acamado, né? Então, aqui já muda um pouco. Tem estabilidade hemodinâmica, tem um ponto de vista clínico estável, porém, ele tem já um nível de dependência parcial. O paciente de cuidado de alta dependência, que é o PCAD, já é um paciente crônico, incluindo também o paciente de cuidado paliativo. Ou seja, é um paciente também estável sob o ponto de vista clínico, porém, gente, com total dependência, né, das ações de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas. Então, esse é o segundo ponto de atenção que eu trago para vocês de diferenciação da resolução de 2014 para 2017. Esse paciente de alta dependência, ele foi incluso
na resolução de 2017. Na de 2014, ele ainda não era classificado, tá bom? Então, lembre-se que é um paciente que tem uma necessidade maior e dependência das ações de enfermagem. É aquele paciente crônico, né? Acamado também, ele pode ser, incluindo, né, o cuidado paliativo. O paciente de cuidado semi-intensivo, que é o PCSI, já é um paciente passível de instabilidade das funções vitais. Aqui já muda, né? Em todos os anteriores, eu tinha um paciente com estabilidade hemodinâmica e clínica. Aqui no paciente de cuidado semi-intensivo, eu já tenho um paciente, né, que tem esse risco de instabilidade das funções orgânicas vitais. Porém, é uma instabilidade recuperável, é algo reversível, né? Sem risco iminente de morte, requerendo a assistência de enfermagem médica permanente e especializada, né? É algo que eu preciso direcionar para aquele tipo de disfunção orgânica que está acometendo aquele meu cliente. E já o paciente de cuidado intensivo, para finalizar, é um paciente grave, né? Ele também pode ser recuperável. Claro, né? A gente trabalha para isso. Só que ele tem um risco maior, ele tem um risco iminente de morte. É sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem médica permanente e especializada. Ficou claro para vocês todas essas características, essas especificações? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Se não tiver ficado claro nessa explicação de agora, depois vocês voltam um pouquinho aí a videoaula, releiam e busquem entender essa classificação, certo? Então, vamos lá. Qual que é a quantidade de horas que eu preciso atuar? Quantidade de horas mínimas de enfermagem por leito nas 24 horas. A regra antiga, ela vinha com números quebrados, né? A resolução de 2014, ela trazia esses números quebrados para a gente. Então, o terceiro ponto de mudança foi a mudança das horas, arredondou. Então, na assistência de cuidado mínimo ou de autocuidado, né? Eu tenho uma classificação de 4 horas. Então, eu preciso praticar com aquele meu paciente, 4 horas já é suficiente de assistência. Na assistência intermediária, a resolução traz para a gente 6 horas. Já no cuidado semi-intensivo e no cuidado de alta dependência, 10 horas. E na assistência intensiva, 18 horas. O tipo de assistência de cuidado de alta dependência, ele foi criado na resolução do COFEN de 2016, né? E foi incluso na resolução de 2017. Então, gravem também essa quantidade de horas de acordo com o tipo de cuidado. A gente vai ter que usar isso dentro da fórmula, tá? Para vocês entenderem o sentido. E tem também a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem de acordo, né, com o sistema de classificação do paciente. Então, para o cuidado mínimo e intermediário, 33% dessa minha equipe são enfermeiros. Tem que ter no mínimo 6, tá? E os demais, eles são auxiliares ou técnicos de enfermagem. Para o cuidado de alta permanência, 36% são enfermeiros e os demais podem ser técnico ou auxiliar de enfermagem. Vão pegando aí, pessoal, essa diferença de porcentagem. Para o cuidado semi-intensivo, olha a mudança, quero ver se vocês observaram. 42% são enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem. Para o cuidado intensivo, 52% são enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem. O que mudou aqui para a gente? O que vocês conseguem observar? Entendam que a partir do cuidado semi-intensivo, eu vou agravando mais a dependência desse meu paciente. Então, perante a lei, a resolução, não é mais aceitável que se tenha auxiliares de enfermagem na equipe. Do semi-intensivo para o intensivo é apenas enfermeiro e técnico de enfermagem.
certo? Na resolução. Na prática, claramente acontece, porque quando você mistura ali a equipe toda, você acaba que vira uma equipe só. Você dimensiona, independente de ser técnico ou auxiliar, vai fazer o atendimento. Só que eu preciso passar de forma correta para vocês, tá bom? Então, quanto mais grau de dependência, quanto mais grave, mais instável, mais exige ações exclusivas da enfermagem. Olha aí no cuidado intensivo, 52%. Quando a gente estiver calculando, eu quero que vocês tenham um olhar crítico que a distribuição de profissional por categoria do cuidado acima, ele deve ser seguidos pelo grupo de paciente de maior prevalência. Então, o que isso quer dizer? Esse parágrafo aí, que eu não vou avaliar como paciente mais grave aquele cuidado que tem um número maior de pacientes. Então, eu posso ter 15 pacientes de cuidado mínimo e 5 pacientes de cuidado intensivo. Só que as minhas horas com o paciente intensivo vai ser muito maior do que o meu cuidado intermediário. Então, é isso que importa para a gente enquanto enfermeiro. O grau de cuidado, né? O grau de gravidade desse paciente. Então, no cuidado mínimo, eu tenho um profissional de enfermagem para cada 6 pacientes. No cuidado intermediário, eu tenho um profissional de enfermagem para cada 4 pacientes. Isso aqui para a unidade de internação, tá, gente? No cuidado de alta dependência, eu tenho um profissional de enfermagem para cada 2,4, né? Quando é 2,5, a gente arredonda para mais, segue aquela regrinha da matemática. No cuidado semi-intensivo, eu tenho um profissional também. E no cuidado intensivo, eu tenho um profissional de enfermagem para cada um paciente. Vamos lá, então, cair no mundo das regras, das contas, né? Que só para a título de conhecimento, que hoje em dia a gente tem uma ferramenta que calcula para a gente de forma automática. Deixa eu beber uma aguinha aqui que a garganta doeu. Essa equação aqui a gente não vai fazer ela, só para vocês entenderem de que forma que obtém a proporção de profissional por paciente, tá? Aí tem o significado de cada sigla, isso aqui não é importante não. Então, resumindo tudo que eu falei para vocês, o cuidado mínimo a gente necessita de 4 horas com esse paciente, um profissional a cada 6, numa distribuição de 33% de profissional enfermeiro. O restante é técnico e auxiliar. No cuidado intermediário, 6 horas por paciente, um profissional para cada 4 pacientes, 33% de enfermeiro e o restante técnico e auxiliar. Alta dependência, 10 horas, né, de cuidado com esse paciente, um profissional para cada 2 pacientes e 36%, né, de profissional técnico e auxiliar. E quando eu já venho aqui para o semi-intensivo e o intensivo, lembre-se que é incluso na distribuição apenas o técnico de enfermagem. No semi-intensivo, 10 horas, um profissional para cada 2 pacientes, 42% da equipe como enfermeiro. No intensivo, 18 horas, um profissional para cada um, com 52%. Dentro dessa distribuição de porcentagem, lembre-se que eu tenho 4% aí de regra que pode ir para mais. Então, o 33, ele pode aumentar para 37, fica aí entre 33 e 37. O 36 pode chegar até 40, o 42 até 46, o 52 até 56. Então, a regra, ela acaba permitindo, né, esse acréscimo aí de 4%. Então, bora lá para o que importa para nós. Cálculo de pessoal de enfermagem para a unidade de internação.
os aspectos conceituais. Então, a unidade de internação, com a sigla UI, é o local com infraestrutura adequada, né, para a permanência do paciente em um leito hospitalar por 24 horas ou mais. Vai depender da indicação do quadro clínico. Atento às siglas, tá? SCP, Sistema de Classificação de Pacientes. O SCP, ele determina o grau de dependência de um paciente em relação à equipe de enfermagem. Então, ele objetiva estabelecer o tempo dispendido no cuidado direto ou indireto, bem como, né, o qualitativo e o quantitativo de pessoal para atender a necessidade bio, psico, sócio, espiritual do paciente. Palavra bonita, né? Então, de que forma que a gente classifica? O COFEN, a resolução, ela não traz nada especificamente direcionada, criada por eles, mas sugere, dentro da resolução, vem esses instrumentos de classificação do paciente, tá? São os mais usados atualmente, Dini, Fugulin, Perroca, Martins, são autores que trazem escalas, trazem instrumentos que, através desses instrumentos, dessas escalas, as unidades classificam os níveis desses pacientes. Então, isso é algo muito particular de cada unidade. No final da aula, eu vou trazer um exemplo para vocês. E aqui, só a título de curiosidade, o que é que cada um traz dentro do seu instrumento. Tem um que é de classificação de pacientes pediátricos, que é o DINI. Tem um que é de unidade de terapia intensiva, que é chamado Apache. Então, através dessas ferramentas, você lista ali determinadas características desse paciente e consegue fazer um cálculo. Tem um score no final que classifica com a numeração e nos diz se esse cuidado é intensivo, é semi-intensivo, é intermediário, né? E por aí vai. Então, bora lá para a nossa primeira fórmula. Total de horas de enfermagem. O total de horas de enfermagem é o somatório das cargas médias diárias de trabalho necessárias para assistir o paciente com demanda de cuidado mínimo, intermediário, alta dependência, semi-intensivo e intensivo. Então, foi por isso que eu falei para vocês lá atrás que era importante entender a classificação, porque agora a gente vai jogar na fórmula e cada cuidado aqui, ele vai ser multiplicado pela quantidade de horas daquela tabelinha, né? No cuidado mínimo necessita de 4 horas. Aqui tem direcionado para vocês, eu não consigo colocar a seta para direcionar. No cuidado intensivo, 6 horas. No cuidado de alta dependência, 10. No cuidado semi-intensivo, 10 horas também. No cuidado intensivo, 18 horas. Vai depender do comando da questão e do comando da sua unidade. O que você quer classificar? A sigla DS é dias da semana, né? Aqui, como a gente está falando de uma unidade que funciona 24 horas, então serão 7 dias completos. CHS é a carga horária semanal. Pode ser 20, 24, 30, 36, 40, 44, depende da norma e da rotina da instituição que você vai trabalhar. E o IST é o Índice de Segurança Técnica, é aqueles 15% que eu falei para vocês, que deve ser acrescentado, né, ao quantitativo, pensando nos profissionais que vão sair de férias, nos profissionais que têm algumas ausências que não são previstas. Então, para reforçar o IST, ele é o valor percentual que destina a cobertura, né, das taxas de absenteísmo. O que é absenteísmo, professora? Absenteísmo são ausências que não foram programadas para o trabalho. São as faltas, as licenças de saúde, os acidentes de trabalho, né, as suspensões, as vagas que surgem por demissão. Então, isso é classificado por absenteísmo. As ausências de benefício, como férias, feriado, licença maternidade, né, licença prêmio. E tem que lembrar que não pode ser inferior a 15% do total de profissionais. Então, essa regra ela é fixa.
Pode ser para mais, mas para menos não. Tem unidades que enquadram até 20%, mas o mínimo é 15% e é o 15% que vai entrar na nossa fórmula. Então, aqui, né, como eu falei para vocês, os profissionais, né, que têm idade superior a 50 anos têm que ter esse cuidado com a equipe. E a constante de Marinho, que é tão falada no dimensionamento de enfermagem? A constante de Marinho, a gente vai usar ela para calcular o funcionamento da unidade 24 horas. Então, a constante de Marinho, KM, é um coeficiente deduzido em função do tempo disponível do trabalhador e cobertura das ausências. O que vai importar aqui para a gente é a constante de Marinho para a unidade de assistência ininterrupta, no caso, a nossa unidade, a nossa internação, que o funcionamento é 24 horas. E essa aqui é a fórmula. Constante de Marinhos, né? Fala UAI, que significa unidade de assistência interrupta, é igual dias das semanas dividido sobre a carga horária semanal, se é 20, 36, vezes 1 mais o IST. O IST é os 15% que eu pedi para vocês não esquecerem. Então, é muito simples. O IST é igual a 15%, né? Eu vou pegar 15% aí de 100, dividir. 15 dividido por 100 é igual a 0,15, que a gente tem 1 mais 0,15, que é igual a 1,15. Então, isso aqui é fixo, certo? Não se esqueçam. Vocês vão ver que está um pouco confuso agora, mas já já eu vou trazendo a fórmula montado e vocês vão ver que faz muito sentido. O que é legal também? A gente não precisa ficar quebrando a cabeça com a constante de Marinho para a unidade de assistência. Esse cálculo, de acordo com a carga horária semanal, ele já trouxe para a gente numa tabela. Então, é importante saber como montar, é importante saber a fórmula, ok, mas a gente já tem o valor aqui, ó, nessa tabela. Então, para aquelas pessoas que trabalham 20 horas semanais, o valor vai ser 0,4025. Para quem trabalha 30 horas, vai ser 0,2686 e por aí vai, certo? Depende da carga horária. Então, resumindo, qual que é a fórmula que é principal que a gente vai usar no enunciado das nossas questões? QP é igual THE vezes KM. Então, quadro de pessoal é igual total de horas da enfermagem vezes a constante de Marinho ininterrupta. Só que antes da gente falar só em THE, a gente tem que fazer a fórmula, né, dos cuidados, classificar se é mínimo, se é um cuidado intensivo, né? Então, vai depender do comando da questão. Então, lembra que no cuidado mínimo intermediário eu tenho que ter 33% de enfermeiro, a margem podendo ser a mais 4%. Na alta dependência eu tenho que ter 36%, no semi-intensivo 42%, no intensivo 52%. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo, sem pirar, tá? Tá tudo sob controle. Aqui, a fórmula principal, mais uma vez para vocês, quadro de pessoal é igual a THE vezes KM. Então, numa unidade de internação com 10 pacientes de cuidados mínimos, ó, já vão classificar. 7 pacientes de cuidados intermediários, 6 pacientes de cuidados de alta dependência, 3 pacientes de cuidados semi-intensivos e 1 paciente de cuidado intensivo. Com jornada semanal de 36 horas. Calcular o quantitativo de pessoal de enfermagem. Ai, professora, pirei, surtei. Então, bora lá para a fórmula. A questão pode vir apenas com a classificação de cuidado mínimo. Ela pode vir apenas com a classificação de cuidado de alta dependência. Vai depender do local que vocês estão trabalhando, o que que vocês precisam fazer. Aqui é porque a gente está aprendendo, a gente vai fazer questões, né? O momento da gente errar é aqui. Então, bora lá jogar na fórmula, né, do total de horas da enfermagem. Lembra que o primeiro cálculo que a gente tem que fazer é para identificar a quantidade de horas total.
Então, nesse caso, eu vou pegar 10 vezes 4, que significa paciente de cuidados mínimos, vezes 4. 4 é a quantidade de hora fixa, lembra lá da tabelinha. 7 vezes 6, 7 é a quantidade de paciente de cuidado intermediário, 6 é o valor fixo das horas. 6 vezes 10, 3 vezes 10, 1 vezes 18. Entenda que eu só substituí a sigla PCM, PCI, PCAD, PCSI e PSLT de acordo com o número de pacientes. A quantidade de horas é fixa. Então, em resumo, multipliquei, depois somei tudo e deu 190 horas total. Então, do meu quadro de pessoal, eu já descobri o meu THE, certo? Então, trouxe para cá um quadro, para ficar mais claro. Qual que é o primeiro pilar? Calcular o total de horas de enfermagem que iremos precisar. Já achamos, 190 horas, que é o TH. Qual que é o segundo pilar? Calcular o KM, né? Para a unidade de assistência ininterrupta. E como que eu calculo? Lembram que eu falei que eu tenho uma tabelinha, né? Que já vem descrito qual que é o valor referente a 36 horas. Então, para 36 horas, o valor que vem na tabela é 0,2236. Mas a gente vai fazer aqui porque a gente está aprendendo. Então, como que eu calculo, né? KM é igual a quantidade de dias da semana, no caso é 7, sobre a carga horária semanal. O comando da questão deu para a gente que é 36 horas, vezes 1 mais IST. Lembra que a gente calculou o IST e eu falei para vocês que neste caso é um número fixo, 1,15, porque é 15%. Então, o que a gente achou de KM? 0,2236. Qual que é o terceiro e último pilar? Calcular o quantitativo de pessoal da enfermagem. Então, eu vou pegar a quantidade de pessoal, THE vezes KM, que vai me dar. Qual que é o meu THE que a gente descobriu? 190, né? Vezes 0,2236, que a quantidade de pessoal foi 42,4, que eu arredondo para 42, ou para mais ou para menos. Beleza, professora, descobri que no total eu tenho um quantitativo de 42 pessoas na minha equipe. Mas e agora? Desses 42, quem são enfermeiros, quem são técnicos e quem são auxiliares? Então, vamos lá descobrir. Então, agora que eu tenho o total da equipe, eu vou jogar na regra de 3 para poder dividir aí entre enfermeiros e técnicos. Então, vou jogar lá na regrinha de 3, fazer o xzinho, né? 42, que é o meu número da equipe total que eu consegui achar, por 100%, e x, que é o número que eu estou tentando achar, por 36%. Mas por que 36%? Lembra que eu falei para vocês anteriormente que o que importa não é a quantidade de número de pacientes, mas sim a carga horária que eu vou exercer sobre esse meu paciente. É isso que importa para a gente. Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui, no cuidados mínimos, eu tenho um número grande de pacientes, 10 pacientes. Porém, as horas que eu gasto nesse paciente, ela é menor do que as horas que eu estou gastando no paciente de alta dependência. Eu tenho um número de pacientes de alta dependência menor, são 6 só. Mas eu gasto 10 horas em cada paciente desse. Então, eu estou gastando 60 horas só nesse paciente. Então, a relevância sempre vai ser o número de horas, não a quantidade de pacientes. Então, quando eu falo de paciente de alta dependência, eu tenho que lembrar que nesse paciente, conforme a tabela, eu tenho que ter 36% de enfermeiro. Então, é essa classificação que eu vou jogar na regra de 3. Então, vamos lá. 42 vezes 36 é igual a 1,512. X é igual a 1,512
dividido por 100. Então, eu tenho a minha quantidade de enfermeiros, serão 15 enfermeiros. Pessoal, eu sei que deve estar sendo um pouquinho difícil, confuso para algumas pessoas, né? O fato de estar sendo de forma online, mas isso aqui é regra de 3. Então, quem não tem o conhecimento, eu posso estar ajudando, tá? É muito simples fazer esse cálculo, mas todo mundo tem dificuldade, né? Isso não é vergonha, pode ser uma dúvida mínima, mas é algo que é importante e faz diferença. Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês voltem. O importante é vocês terem o conhecimento, o entendimento. Então, beleza. Achei o número de enfermeiros, que são 15. Agora eu vou pegar o total do número que eu achei, que são 42 no total, diminuir pelo número de enfermeiros e vou achar a minha equipe técnica. Então, neste caso, nesse exemplo, eu tenho 27 técnicos de enfermagem e 15 enfermeiros. Ok? Bora lá para mais um exemplo para ficar mais claro. Neste caso, esse hospital tem 48 leitos, sendo 10 para pacientes de cuidados mínimos, 25 para cuidados intermediários e 13 para cuidados semi-intensivos. Então, observe que nesta questão, ele já diminuiu o tipo de cuidado. Então, aquilo que eu falei para vocês, vai depender do comando da questão. A taxa de ocupação é 100% desse hospital e a jornada é 30 horas semanais. Então, bora lá, botar na fórmula. Quadro de pessoal é igual THE vezes KM. Então, vamos lá achar o THE. Eu tenho 10 pacientes de cuidado mínimos. Para cuidado mínimos, eu tenho 4 horas, né? É fixo. Eu tenho 25 de cuidados intermediários, então são 6 horas. Eu tenho 13 pacientes cuidados semi-intensivos, que são 10 horas fixas. Multipliquei, depois somei, deu 320 horas totais do meu THE. Então, bora lá para o KM. Lá na minha tabelinha, o KM de 30 horas, ele é igual a 0,2683. Então, bora lá. Já achei o meu THE e já achei o meu KM. Então, quadro de pessoal é igual a 320 vezes 0,2683, que é igual a 85,85. Arredondamos para 86. Então, qual que é o meu número total do meu pessoal de enfermagem? 86. Bora lá jogar na nossa regrinha de 3 para poder identificar quantos enfermeiros e quantos técnicos. Novamente, 86, o meu número total para 100%, X, que eu estou querendo descobrir, qual que é o meu número de enfermeiro, por 33%. Por que 33% novamente, professora? Porque aqui nesse comando da questão, eu usei 150 horas só no meu paciente de cuidado intermediário, 25 vezes 6. Certo? Então, lembre-se sempre, o importante é a quantidade de horas, não o número de pacientes. Então, na soma total deu 28 enfermeiros, que 28 menos 86, me restaram 58 técnicos de enfermagem para essa equipe. Certinho? Então, eu trouxe esses 2 exemplos para não ficar muito cansativo. Qualquer dúvida, estou à disposição. E quais são as etapas, né, que eu falei para vocês que cada unidade usa de forma muito particular para classificar, né, esse total de horas da enfermagem? Classificar os pacientes da unidade de internação por um período mínimo de 30 dias, uma vez ao dia, para eu ter uma noção. Então, recomendo utilizar um mês típico, uma unidade que não esteja exposta a qualquer tipo de ocorrência que possa influenciar na quantidade de pacientes assistidos. Isso faz diferença na avaliação. Então, o instrumento utilizado nesse exemplo é essa escala de gradação da complexidade assistencial. Então, eu tenho várias áreas de cuidado: estado mental, oxigenação, sinais vitais, motilidade, deambulação, alimentação, cuidado corporal, eliminação e terapêutica. De acordo com o meu paciente, olha aqui a sistematização de enfermagem, eu estou avaliando esse paciente.
eu vou classificar em 1, 2, 3 ou 4. Então, se for um paciente que está inconsciente, vai ser 4. Se for um paciente se ele está inconsciente, provavelmente ele vai estar na ventilação mecânica, né? Porque se eu estou inconsciente, eu não consigo respirar de forma espontânea. O meu cérebro não consegue ter esse comando. Então, ventilação mecânica, número 4 também, sinais vitais, intervalo de 4 em 4 horas, eu vou lá e marco no 3. Em resumo, depois de feito todas as áreas de cuidados, eu venho e somo. Então, quando eu somo, eu tenho uma pontuação final. Dentro dessa pontuação, eu vou classificar o meu paciente em mínimo, intermediário, alta dependência, semi-intensivo ou intensivo. Então, de 9 a 14 é um paciente de cuidado mínimo, de 15 a 20, intermediário, e por aí vai. Então, é dessa forma que o paciente é classificado. Se o perfil do paciente for de alta dependência, a gente considera como semi-intensivo, que a quantidade de horas é a mesma, certo? Então, por curiosidade, aqui estão algumas resoluções que é muito importante que vocês tenham conhecimento, vejam lá na íntegra, tá? Porque são resoluções básicas para a gente iniciar na nossa profissão, né? A RDC número 137 de 2017, ela é muito importante porque ela dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento das unidades de terapia intensiva. A portaria 930 também é muito importante. Aí aqui tem o centro cirúrgico, né? Qual que é a relação de profissionais da unidade de internação. E aqui eu finalizo essa aula com vocês, né? O que a gente conclui? Uma atuação estratégica e proativa do enfermeiro, ela é esperada no mercado de trabalho. O dimensionamento, gente, de pessoal, ele constitui um valioso instrumento de gestão, auxiliando no processo decisório relacionado a recursos humanos, a relação de custo e benefício, a produtividade e, principalmente, ele auxilia na manutenção do ambiente saudável para esses profissionais da equipe e para esse cliente que vai receber assistência. Então, o enfermeiro com conhecimento suficiente para calcular a quantidade necessária de pessoal da sua unidade de trabalho, ele vai ter subsídios para enfrentar a negociação com os administradores da instituição. Isso vai fazer toda a diferença na sua trajetória. Então, para ele, para a equipe e para os pacientes. Então, tomem nota da importância do dimensionamento, tá? Esse foi o referencial bibliográfico. Engoli aqui uma letrinha, o N, tá? Relevem aí esse erro gramático, depois eu ajusto. Boa aula para vocês, muito obrigada pela atenção. Foi um pouquinho extensa a aula, mas foi necessária. Qualquer dúvida, me chamem, por favor, tá? Preciso de um feedback de como que estão sendo as aulas, se está sendo produtivo ou não. As próximas aulas a gente vai dar continuidade nos recursos humanos, mas a gente vai estar vendo outras áreas, vamos aprender fazer escala, qual que é o conceito, tá? Vou subdividir para não sobrecarregar vocês. E a frase que eu quero deixar para vocês hoje é para que vocês nunca desistam dos seus sonhos. Então, acredite, apesar das circunstâncias, está muito próximo, tá? De acontecer. Tenham paciência, que no momento certo vai acontecer. Tá difícil para todo mundo e vai passar, tá bom? Eu creio. Grande beijo em todos e boa aula!